Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar nossa série de vídeos sobre como as equipes de futebol europeu chegam para essa temporada. Continuando ainda na Premier League para falar dessa vez do Tottenham. Um Tottenham que chega muito mais leve para essa temporada, de técnico novo. Então, antes de tudo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal se não for inscrito e também dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Então, bora falar desse Tottenham. Esse Tottenham que finalmente saiu da sua seca de títulos, ganhando a Liga Europa na temporada passada. Mesmo assim, demitiu o Ângelo, que pra mim é uma decisão acertada, porque, cara, foi, né, o trabalho dele na Premier League, as coisas vinham degringolando. Eu acho que a direção do Tottenham viu que não tinha perspectiva de muita melhora nessa temporada e fez um bom movimento pra mim, que era a troca. Eu também teria feito se estivesse no lugar deles. E apostou no Thomas Frank, que, cara, vem de um trabalho espetacular no Brentford, que ajudou a mudar o patamar do time dentro do futebol inglês. E mesmo não tendo maiores orçamentos, tem montar times organizadinhos, competitivos, que conseguiu manter o Brentford sempre ali com segurança na primeira divisão. E uma aposta bem interessante, um cara que também conhece a liga, então, ou seja, não precisa daquele tempo de adaptação. E a verdade é que o começo de temporada é muito bom e é animador. Eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo à noite. Já tivemos duas rodadas da Premier League, onde o Tottenham venceu os dois jogos. Venceu o Burnley muito bem, venceu o Manchester City. Teve, teve uma derrota na Supercopa pro PSG, uma derrota muito Tottenham, todo respeito aos torcedores do Tottenham, mas nada mais Tottenham do que aquela derrota, mas um time que mostrou muito bem, apesar de ter perdido de maneira inacreditável, acho que deixou um sinal ótimo. E, cara, uma coisa que eu acho muito legal desse começo do Thomas Frank em relação ao que era do Ange é a capacidade de se adaptar a diferentes cenários, que era algo que não tinha com o Ange, porque ele tinha uma ideia, ele tinha um plano, se encaixasse e desse certo, maravilha, o Tottenham jogava um futebol maravilhoso quando dava certo. A questão é que quando não dava certo, não tinha plano B nenhum. Era isso aí e pronto, né? No começo deu bom, o início foi bom no trabalho, mas com o tempo os adversários também foram encontrando maneiras de como jogar com esse Tottenham e o Ange não tinha plano B. Simplesmente o time era isso. Entrava, se desse certo, beleza, se não desse, tchau. Não tinha um planejamento especial para determinados jogos, determinados contextos. Era algo que acabou atrapalhando muito o trabalho dele. E o Thomas Frank já vai ao contrário. Os primeiros jogos oficiais já mostram isso, já mostram um técnico que aberto a se adaptar a diferentes contextos, a se adaptar a diferentes adversários, usar o que o seu elenco tem à disposição. Contra o PSG, vem com linha de 5, 3 zagueiros, o Danso entrando como titular e aproveitando a qualidade de seus laterais ofensivamente como alas. Uma dupla de ataque ali com Richarlison e Kudus. E um trio de meio campo. Contra o Burnley, por exemplo, o Palhinha foi banco. Não jogou. O Palhinha é um jogador mais poder de marcação, vem com meio campo mais leve, mais capacidade criativa. Tirou o Danso também, sem 3 zagueiros. Contra o City, trouxe o Palhinha de volta, um jogador com mais pegada, mais capacidade de marcação, para enfrentar um time forte como o City. E contra o Burnley, por exemplo, um Tottenham propondo, um Tottenham comandando o jogo, né, indo para cima, se impondo como se esperar que se impõe, jogando em casa com um time que vem da segunda divisão. Contra o City, contra o PSG, a gente viu um Tottenham com capacidade de se adaptar ao adversário, saber explorar também possíveis deficiências do seu adversário e saber também jogar sem bola. Uma coisa que o time do Thomas Frank fazia muito bem no Brentford era a bola parada. Nossa, é irritante você ter um time que você torce enfrentar aquele Brentford dele que, cara, de qualquer lugar a bola na área e sempre dava trabalho. Era um time muito bom nisso. A gente já viu no jogo contra o PSG um pouco disso. Os dois gols saindo de bola parada e claramente aquilo foi trabalhado. Então, acho que o Tottenham é um time que com o tempo vai crescer muito nesse tipo de jogada. Além do mais, falando um pouco de elenco, o Tottenham teve uma saída importante que é o Son. O fim da era Heung-min e, cara, que bonito, que legal ele ter iniciado isso com o título, ter saído pelas portas da frente, o jogo de despedida, a emoção na Coreia, ele foi jogar na MLS. E tirando isso, eu acho que um ponto positivo do Tottenham foi ter mantido os seus demais principais jogadores, especialmente o Romero, o zagueiro, que tinha muita especulação dele, por exemplo, ir para o Atlético de Madrid. Cara, ele nas mãos do Simeone, nossa, acho que um nasceu pro outro. Mas o Tottenham conseguiu manter ele até o momento e, para mim, é o principal líder dessa defesa e manter ele é muito importante. Falando de contratações, o Tottenham que efetivou, por exemplo, a contratação do Kevin Danso, zagueiro. O Tottenham na temporada passada teve problemas com lesões, especialmente na defesa, e
tinha pegado o Dragusin, que não é uma grande coisa, mas ok, como reserva. O Danço, a efetivação do contrato dele também é muito positiva, precisa aumentar a profundidade do elenco. E o Frank já mostrou que, no caso, se ele quiser jogar 3 zagueiros, ele é essa opção para entrar. Além disso, você trouxe um jovem, o Vuksovic, croata, uma aposta para o futuro. Então você tem uma zaga um pouco mais reforçada de opções, profundidade. Você tem um ótimo goleiro, que é o Vicário, um goleiro até subestimado. Você tem também um cara bem subestimado, é o Pedro Porro, um lateral, ala de muita qualidade ofensiva e um cara que deveria ganhar até mais elogios. Eu acho que até pelos momentos ruins do Tottenham, na temporada passada, ele acabou passando um pouco debaixo do radar, mas é um jogador muito bom. Na esquerda, quem vem começando como titular é o Spence, vem bem, mas você tem o Doge, que também é bom jogador. No meio campo, a contratação do Palhinha para mim foi uma ótima contratação. Acabou não dando certo no Bayern, mas ele é um cara já rodado, um cara que já provado na liga, que conhece a Premier League, que foi muito bem nela pelo Fulham, e ele adiciona algo que para mim faltou no time do Tottenham nas últimas 2 temporadas, que é um jogador com um meio campo com mais poder de marcação, de ganhar duelo, de se impor fisicamente. O Tottenham sentia a falta desse jogador e o Palhinha, quem já vem sendo isso no começo, ele tem essa capacidade, e o Tottenham sentia a falta disso. Além do mais, ao lado dele, a opção dele, você teve o Art Gray, que jogou, foi titular contra o Burnley, você tem o Bentancur, que eu acho um bom jogador, o Matassar, o senegalês, muito bom de bola também. Então o Tottenham tem algumas boas opções no meio e o Palhinha vem para dar essa característica que faltava no meio, essa opção, e com qualidade. Você ainda tem o Bergvall, o jovem sueco. Uma coisa que eu quero ver nessa temporada é a evolução de algum desses jovens, como o Saro, o Bergvall, o Gray, até o Doge na ponta, o Spence. O Tottenham tem alguns jovens jogadores para crescer, que se crescerem pode ajudar a mudar um pouco o patamar desse elenco. Efetivou, por exemplo, falando no ataque, a contratação do Matistel. Eu até fiquei surpreso do Bayern vender ele, que para mim ele era um cara para ser titular muito em breve do Bayern, para ser talvez até o sucessor do Kane ali, quem sabe, pela versatilidade dele, quando entrava no Bayern sempre entrava muito bem, com bons números, boas atuações. Eu acho que é um jogador que ainda não é para ser titular. Eu acho que é um cara, assim, olhando para o futuro com um bom, ótimo potencial. E o Tottenham fez muito bem contratar ele. O Tottenham tem algumas boas opções para ataque. Você tem, por exemplo, o Solanke, que é um cara que foi muito bem no Bournemouth e é um cara mais de área, mas que também sabe jogar fora dela. O Brennan Johnson, um cara mais de velocidade, pode jogar numa dupla de ataque. O Frank usou uma dupla de ataque contra o PSG, ele é um cara que acho que pode render nisso também se precisar, pode jogar ser mais jogador de velocidade. E claro, temos que falar da grande contratação do Tottenham até o momento, que é o Kudus, que é um ótimo jogador, acabou um pouco subutilizado na bagunça que é o West Ham. O Tottenham foi atrás dele, o começo dele é bom, mostrando essa qualidade que ele tem, agora num time um pouco mais organizado. Eu acho que é uma bagunça tremenda, acho que ele tende a ser um ótimo reforço. E claro, temos que falar da volta do Richarlison, assim, volta lesão, ele conseguindo começar bem a temporada, fazendo gols. Se talvez ele era um nome até para sair, esse começo de temporada acho que garante a permanência, como garante por enquanto ele como titular nesse começo. E cara, torcer pro Richarlison ficar fora das lesões. Ele longe das lesões é um cara que pode ser muito útil nesse Tottenham. Seja como jogando como esse 9, seja jogando uma dupla de ataque, até mesmo com o Solanke, seja jogando mais como pela ponta esquerda. A seleção brasileira ter ele bem, ter ele jogando em ótimo nível, como foi nesses primeiros jogos, também seria muito positivo, numa posição que não tem dono. Ele já teve bons momentos no passado. Então vamos ver, né? Essa torcer, acho que as lesões na temporada passada foram um problema considerável pro Tottenham. Quanto mais longe conseguir se manter, melhor. Já está sendo um pouco de problema nessa, porque você tem o Maddison praticamente fora de toda a temporada, com uma lesão gravíssima, uma pena, um jogador que eu gosto e que traz uma característica diferente, mais qualidade técnica para o meio, criação. Está começando a temporada sem o Kulusevski, que é um jogador que se tornou muito importante nesse time Tottenham, até para a versatilidade dele, poder jogar mais avançado, poder jogar mais por dentro, no meio. E mesmo assim o time vem jogando bem, né? Venceu o Burnley, venceu bem o Manchester City, mesmo sem esses dois jogadores. Reta final da temporada do Tottenham, de janela, se fala em contratações, tentou, jogou muito perto do ex, e aquele não é um golpe duro você perder um bom jogador para o maior rival, e seria uma ótima contratação para esse ataque. Imaginar um trio ali com o Kudus e o Eze, né, lá atrás de um centroavante, pô, quem fosse o camisa 9 desse time ia se dar muito bem. Seja Richarlison, Solanke ou Matistel.
Vamos ver se o Tottenham se mexe, ele vai atrás de uma contratação, especialmente para essa ponta esquerda. Se fala-se muito em Savinho, uma oferta que para mim, eu gosto do Savinho, mas é uma oferta, olha, bem alta. O Rodrigo, é difícil convencer eles, acho que é ir pro Tottenham nesse momento, mas é muito provável que o Tottenham contrate mais um reforço para o setor ofensivo. Vamos ver quem será, se será o Savinho mesmo ou não, para aumentar ainda mais a profundidade desse setor do ataque, ainda mais depois da lesão do Maddison. Mas, cara, eu tô com uma perspectiva boa para esse time do Tottenham. Eu gosto da contratação do Thomas Frank, acho um técnico interessante, fazer um grande trabalho no Brentford. O começo dele é muito positivo, né, de se animar o torcedor não só pelas vitórias, mas as atuações e por mostrar a capacidade de adaptação, que era algo que não tinha com o técnico anterior. Mas eu quero saber de você, torcedor ou não no Tottenham, deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda da minha opinião e, as suas perspectivas para essa temporada dos Spurs. Não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.